Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Amorim, sou professor de Ciências e agora vamos iniciar a resolução de exercícios do livro didático e do livro de atividades a respeito das aves. Exercício 1 da página 46 do livro didático pergunta: sobre as aves, responda as questões propostas. Questão A: quais características externas classificam um animal como uma ave? De maneira geral, as aves apresentam penas e asas. Questão B: em que grupo estão classificadas as aves que voam? A classificação dessas aves é no grupo chamado Neognata. Questão C: como ocorre a reprodução das aves? As aves realizam reprodução sexuada com fecundação interna e o embrião se desenvolve dentro de ovos com casca. Exercício 2. Que adaptações permitem às aves que voem? Na realidade, é uma série de adaptações, mas de forma resumida. A presença de asas, penas, osso externo com carena, além da redução de peso causada pela presença dos ossos pneumáticos e a ausência da bexiga urinária. Exercício 3. No século XIX, o poeta brasileiro Gonçalves Dias escreveu o poema Canção do Exílio, cuja estrofe mais conhecida é: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Questão A: que estrutura existente no sistema respiratório das aves permite a elas que produzam sons tão variados? Basicamente, a estrutura capaz de emitir sons variados nas aves é chamada de siringe. Questão B: qual o uso que as aves fazem dos sons que produzem? As aves utilizam suas vocalizações para comunicação com indivíduos da mesma espécie, demarcação de território e também para comunicação com indivíduos de outras espécies para avisar a presença de predadores. Exercício 20 da página 26 do livro de atividades. Os répteis e anfíbios são ectotérmicos e a maioria das espécies é encontrada em regiões de clima quente e úmido. Já as aves são endotérmicas e podem ser encontradas em praticamente todas as regiões do planeta. Há relação entre o tipo de manutenção da temperatura corporal e os vários locais que as aves habitam? E a resposta é sim, existe relação, pois se o animal é independente da temperatura externa para regular a própria temperatura corporal, permite a exploração de hábitats variados, principalmente de regiões gélidas. Um bom exemplo são os polos, no qual os vertebrados mais comuns são justamente os vertebrados endotérmicos, as aves e os mamíferos. Exercício 21. Das características citadas a seguir, assinale aquelas que estão relacionadas à capacidade de voo das aves. Alternativa A: corpo revestido por penas. Sim, é uma característica que possibilita o voo, pois as penas são estruturas leves e resistentes. Alternativa B: formato do bico variável de uma espécie para outra. Bom, o formato do bico não influencia o voo, e sim a alimentação. Alternativa C: ausência de bexiga urinária. Outra característica que possibilita o voo, pois com a ausência da bexiga urinária, o animal reduz o seu peso corporal. Alternativa D: pés com revestimento de escamas, uma alternativa que não tem correlação com o voo. Alternativa E: membros anteriores modificados em asa. Sim, essa é uma modificação importante, pois as asas possibilitam as aves alçar voo e se manter no ar. Alternativa F: ossos pneumáticos e sacos aéreos. Outra adaptação importante, pois os ossos pneumáticos e sacos aéreos possibilitam a redução do peso corporal das aves. E alternativa G: osso externo com carena ou quilha. Outra adaptação importante para as aves, pois a carena ou quilha é o local de grande inserção de músculos peitorais, e os músculos peitorais são utilizados pelas asas. Exercício 22. Mesmo que as aves fiquem expostas à chuva ou entrem na água para se alimentar, as suas penas não ficam encharcadas imediatamente. Explique como isso ocorre. Podemos observar um exemplo na imagem do slide de uma águia embaixo de chuva. E parece que ela está com uma capa impermeável. Isso ocorre pois as aves possuem uma glândula chamada de glândula uropigiana, que produz uma substância oleosa. E as aves espalham essa substância nas penas com o bico
tornando as penas impermeáveis, mesmo que de forma temporária. Exercício 23. As aves apresentam fecundação interna e os embriões se desenvolvem em ovos com casca dura. Observe a imagem e relacione cada uma das estruturas presentes nos ovos das aves com sua respectiva função. Bom, vamos observar a coluna da esquerda que contém as características do ovo. Possui poros que permitem a passagem de oxigênio. Essa característica faz referência à casca. 2. Dará origem ao embrião. É o disco germinativo. 3. Estrutura formada de substâncias nutritivas que alimentam o embrião. Essa estrutura é popularmente conhecida como gema. 4. Substância que atua como um amortecedor, protegendo o embrião. Essa estrutura é a clara. E 5. Estrutura responsável pela sustentação da gema, evitando que ela fique aderida à membrana interna da casca. Essa estrutura é a calasa. E com isso, finalizamos nossa videoaula de resolução de exercícios a respeito das aves. Desejo para vocês bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!